As proteínas, ó, é o assunto da nossa aulinha de hoje. As proteínas, então, são moléculas orgânicas e polares. A definição de orgânicas e de polares, você já tem que saber, a gente já falou várias vezes aqui, né? Então, vou só escrever uma observação, lembrar a definição. Essas moléculas orgânicas e polares são compostas por moléculas menores chamadas aminoácidos. Então, da mesma forma que a gente viu que os polissacarídeos são compostos por várias unidades, que são os monossacarídeos, a gente viu que os lipídios são formados por ácidos graxos e álcool, né? Então, as proteínas a gente pensa como sendo moléculas grandes formadas por aminoácidos, certinho? Então, vamos ver aqui a estrutura de um aminoácido para a gente entender a estrutura das proteínas. Olha só, o aminoácido tem uma cadeia de carbono, 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 esse aqui tem dois, né? Dois carboninhos. Numa parte da molécula, a gente pode até rodar assim, ou rodar assim, né? Então, numa parte da molécula, a gente tem aqui a cadeia carbônica, numa parte dela, um grupo que tem um nitrogênio ligado a dois hidrogênios, né? Então, esse é chamado grupo amino. Uma outra região dessa molécula, ó, tem o C-OH, tá vendo? É um ácido carboxílico, grupo ácido, tá? É um ácido graxo, ok? Então, essa molécula que tem um pedaço dela como sendo um grupo amino e um outro pedaço como sendo um grupo ácido, só pode chamar aminoácido. Entendeu por que ela é chamada aminoácido? Que fácil. E essa outra parte aqui, que nesse esquema está representada aqui embaixo, é chamado de radical, né? Esse radical pode ser de 20 tipos diferentes. São 20 complementos da molécula que podem surgir ali, né? Então, por exemplo, em alguns são CCCC, outros são CCC, outros um anel benzênico, e por aí vai, entendeu? Com isso, então, existem vários tipos de aminoácidos, né? Existem aí 20 tipos de aminoácidos, porque para ser um aminoácido, cada um deles tem um grupo amino e um grupo ácido. O que vai variar entre eles, então, é justamente o radical. Alguns desses aminoácidos são classificados, né, como aminoácidos essenciais, ou seja, nosso corpo não pode ficar sem, né? E eles, na verdade, eles são adquiridos através da alimentação. Enquanto outros exemplos de carboidratos são chamados carboidratos naturais. São aqueles que o nosso próprio organismo produz. Então, são dois tipos. Desses 20, alguns são essenciais, outros são naturais. Agora, para uma proteína, para uma molécula ser considerada proteína, ela tem que se ligar a um aminoácido, tem que se ligar ao outro, né? Então, essa ligação que acontece entre eles é chamada de ligação peptídica. A ligação que acontece entre os aminoácidos é denominada ligação peptídica, tá? Ligação peptídica é aquela que acontece entre os aminoácidos. Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, olha que legal, ó. Aqui tem um aminoácido que é diferente desse outro, porque eles têm radicais diferentes. Radical 1, radical 2, né? Então, um vai se ligar ao outro. A ligação é chamada de ligação peptídica, seria essa aqui. Então, perceba que o grupo ácido de um aminoácido vai se ligar ao grupo amino do outro aminoácido. Entendeu? Então, a ligação peptídica ocorre entre o grupo ácido de um aminoácido e o grupo amino de outro aminoácido, de modo que essa ligação vai produzir uma molécula de água. Entendeu? Vou anotar isso aqui para você. Ó. Esta ligação
acontece entre o grupo amino de um aminoácido e o grupo ácido do outro aminoácido. Promove a produção de água. Então, a água não vem das nossas células, não vem só da alimentação, ela não vem do sangue, né? Ela não vem só do meio extracelular, ela é produto de reações químicas, tá vendo? É uma produção de molécula de água aqui, através da ligação peptídica. Da mesma forma, quando vai acontecer a quebra dessa ligação peptídica, vai necessitar de uma molécula de água para fazê-lo. Essa ligação peptídica acontece aonde, hein? Bom, se você pensou nos ribossomos, você acertou. Esta ligação ocorre nos ribossomos, que podem ser encontrados no citoplasma, né? Associado ao retículo endoplasmático. No caso, vai ser o rugoso, justamente pela presença deles. Também em organelas e em mitocôndrias, ok? Inclusive, o tamanho dos ribossomos das mitocôndrias é do tamanho dos ribossomos das bactérias, o que ajuda a confirmar aquela hipótese da endossimbiose, né? Vou colocar aqui para você lembrar depois dela, origem endossimbiótica, tá? De algumas das mitocôndrias aí, que foram consideradas bactérias, aí, algumas bactérias, né? Origem sendo endossimbiótica. Joia. O processo de ligação peptídica, então, o processo de formação da proteína, então, é chamado de tradução, tá? Dizem alguns autores que tem que ter mais de 20 aminoácidos ligados por esse tipo de ligação para a molécula ser considerada uma proteína. Outros falam que tem que ser mais de 30, outros falam que tem que ser mais de 50. Então, isso varia de autor para autor. O fato é que o aminoácido vai formar peptídeos, né? Se ele ficar maior, ele vai formar polipeptídeos. Se ele ficar maior, ele vai formar proteína, ok? Então, existem nas nossas células essas moléculas que são formadas por aminoácidos. Alguns são peptídeos, outros são polipeptídeos, outros são proteínas, né? Quando a gente ingere alguma proteína, por exemplo, que vem do músculo, da carne, né? Vai ter o contrário, as enzimas vão quebrar algumas dessas ligações e formar aí os polipeptídeos. Os polipeptídeos vão ser quebrados por enzimas, até virar aminoácidos para serem absorvidos, né? Então, nesse sentido aqui, de proteína para aminoácido, acontece a digestão, né? E o contrário, acontece a síntese da proteína, certinho? De aminoácido para proteína, o que acontece ali é a síntese de proteína, e é chamada tradução. Já ouviu falar? Tradução, né? Agora, no sentido oposto, o que acontece é a digestão, é a degradação da proteína, tá? Existem mecanismos intracelulares de fazer essa degradação, você vai aprender na faculdade, se for fazer curso de saúde, tá? E também na própria digestão durante a alimentação, né? Ela é necessária, então, para poder ocorrer a absorção dos aminoácidos, ok? Olha só, a tradução acontece da seguinte maneira: o DNA vai montar o RNA, na verdade, os RNAs, né? Que vai servir para produzir as proteínas. Qual local que ela ocorre? Acontece nos ribossomos. E onde estão os ribossomos? Depende. Tem ribossomo solto no citoplasma, tem ribossomo dentro de organelas, na mitocôndria, tem ribossomo no retículo endoplasmático.
né? Rugoso no caso. Ok? Esse outro processo, no qual o DNA forma o RNA, é chamado de transcrição, né? E ele acontece no núcleo. Ele acontece no núcleo das células. Certinho? Naquelas células que tem o núcleo, né? Na célula eucarionte. Mas se for uma célula procarionte, a célula procarionte também produz proteína. Então, ela também faz isso, só que a transcrição dela vai acontecer no citoplasma mesmo, que é onde ela é encontrada a proteína que ela produz. É encontrado o ribossomo que ela vai usar para sintetizar a proteína. Essa proteína, então, que foi sintetizada, pode apresentar as seguintes estruturas. Isso aqui é uma coisa importante. Estruturas das proteínas. Então, quando ela é produzida, ela é inicialmente formada numa estrutura primária. O que é a estrutura primária? É uma sequência linear, uma linha de aminoácidos. E aí, essa sequência linear, né, de acordo com a interação entre os aminoácidos que estão um do ladinho da outra, se transforma numa estrutura secundária. Vou colocar assim, ó, para você entender direitinho, ó. Sequência linear de aminoácidos, né? Ó, vai para a estrutura secundária, que tem formato de hélice. Formato de hélice, né? Formato helicoidal, tá? E aí depois tem uma estrutura terciária, tem um formato tridimensional, 3D. Então ela vai para frente, vai para trás, vai para o lado, vai para o outro, né? Vou colocar, ó, tridimensional. E algumas proteínas têm uma estrutura quaternária, que é formada por várias estruturas tridimensionais, tá? Todas associadas ali. De modo que, na sua estrutura terciária ou na sua estrutura quaternária, a proteína está pronta para uso. Então, a função da proteína começa a ser desempenhada somente quando ela atinge sua estrutura terciária ou quaternária, se ela tiver. Ah, então, sempre que falar em proteína, você tem que lembrar da palavra estrutura. Ok? Sempre que for falar de função de proteína, você tem que lembrar da palavra forma, formato da proteína. Certinho? Função está diretamente relacionado com a forma que a proteína vai desempenhar. Você tem que aprender isso. Isso é mais do que muito importante. O formato da proteína, né? É a sua estrutura 3D. Ok? E essa proteína, então, pode apresentar diferentes funções de acordo com o seu formato, né? Então, por exemplo, ó, funções das proteínas. Ó, algumas são hormônios, por exemplo, hormônio do crescimento, GH, né? É uma proteína. A insulina é uma proteína e tem outros. Outros são receptores para esses hormônios, né? Tem mais, tem canais e carreadores na membrana plasmática. Ok? Hormônios, receptores, canais e carreadores. Proteínas estruturais. Você já ouviu? Escrevi errado. Estruturais. Você já ouviu falar de actina, miosina, né? Tubulina, citoesqueleto, esqueleto da célula, é feito por proteína. Já ouviu falar de colágeno? Colágeno é uma proteína extracelular, aquelas outras são intracelulares.
Já vou falar de queratina, aquela mesmo dos répteis, né, para os vertebrados passarem para o ambiente terrestre. Então, e tem também as enzimas, né, que têm função catalítica, elas aumentam a velocidade de uma reação química. E como é que ela vai fazer isso? Ela se liga no substrato. Liga como? Ela encaixa no substrato. Por isso a importância do formato, tá vendo? Por isso a importância do formato. Todas essas funções aqui, desempenhadas pelas proteínas, vou colocar um asterisco aqui, ó, vão depender da sua estrutura. Se não tiver a forma certinha, não encaixa, não vai funcionar. É a famosa chave-fechadura. Entendeu? E se mudar a forma, ela para de funcionar. Essa mudança da forma é chamada de desnaturação proteica. Entendeu a parada? Essas funções, então, são desempenhadas pela tal da chave fechadura, cessação dos efeitos da proteína ocorre pela mudança da sua forma, que é chamada desnaturação proteica. Algumas são reversíveis, outras são irreversíveis, né? Reversíveis ou irreversíveis. Vai depender do caso, né? Quem faz essa desnaturação? Por exemplo, alterações, né? E outros fatores físico-químicos. Beleza aí, galerinha?